noite! Gente, a gente tá de volta, tava com saudades daqui, uma semana longe de vocês. Estamos começando mais uma Opinião Tricolor. A gente tem um convidado muito especial hoje, mas eu vou deixar o Carlos fazer a apresentação. Guna, boa noite, saudades de você. Boa noite, Aninha, também tava com saudade, é sempre um prazer estar aqui. Eu vou só dar boa noite ao convidado, Carlos faz as honrarias. Bem-vindo, Júlio. Muito boa noite, Guna, boa noite, Ana, boa noite, Carlos. Prazer grande estar aqui. Maravilha. Júlio Casares aqui conosco hoje no Opinião Tricolor, conforme prometido. A gente já tentou outras vezes, né, Júlio, desde o início do programa. E hoje eu fiz uma promessa para o torcedor, que a Opinião Tricolor tem um compromisso sempre em ser o filtro, em ser o reflexo daquilo que o torcedor pensa. Eu vou ter dois pensamentos, duas perguntas para te fazer. Tenho muitas perguntas dos torcedores aqui que a gente vai passar adiante. E eu até já gostaria de fazer uma pequena introdução para dizer de um passado recente da política de São Paulo, né? Nós vivemos um processo político muito intenso. Carlos Miguel Aidar, hoje presidente, Júlio Casares, vice-presidente de São Paulo. No terceiro mandato da era Juvenal Juvencio, eu fui um grande opositor do Júlio Casares. O Júlio Casares sabe disso, a gente tem transparência, claro. A gente não tem aqui o que esconder. Porque, um padrão respeitoso. Claro, porque a credibilidade da nossa torcida é justamente essa verdade de opinião em todos os momentos. E fui opositor de Casares, como fui opositor de Jesus Lopes, como fui opositor do Leco, como fui opositor do terceiro mandato do Juvenal. Por quê? Na área de marketing, eu sempre pedia um marketing mais atuante, um marketing mais forte, um marketing que trouxesse mais receitas para o São Paulo, e o continuismo que eu enxergava naquela época, e que a grande maioria da torcida enxergava, estava realmente incomodando demais. Só que, Júlio, tem uma coisa que eu sempre cito nos programas aqui, o Rosan, que é um grande guru, e o Rosan sempre costuma dizer o seguinte: futebol é muito dinâmico. E as coisas mudam muito rapidamente quando você tem uma junção de esforços e harmonia por um bem comum num clube. Por que eu estou falando isso? Eu não conhecia o outro lado, como ainda conheço muito pouco, o outro lado do marketing do São Paulo. Eu conheço o que a gente vê, o que chega para a torcida, e eu conheço os esforços altruístas de quem está lá trabalhando, só que com uma grande diferença: trabalhando por sentimento, não por profissionalismo. Hoje, você veio aqui falar com a nossa torcida, como sempre se coloca nas redes sociais também para falar com o torcedor, chegando de Brasília, vindo de Congonhas direto para cá, numa agenda lotada de trabalho, né, pela Record, e aliás, muito obrigado também pelo sacrifício, pela correria. Imagina. Comentou na rede social conosco em off, falando: eu estou super cansado, mas faço questão de ir. Então, assim, o fato, talvez eu tenha sido injusto em alguns momentos, e faço aqui um pedido de desculpas ao vivo para você, por não conhecer, e isso é extensivo para o Pinotti, isso é extensivo para o Rui, isso é extensivo para todos aqueles que já passaram, por uma passagem que o Carlos Miguel Aidar disse aqui no alto escalão em setembro. Ele veio aqui na casa, na TV, e eu perguntei justamente da questão do marketing para ele, e ele me disse o seguinte: ele falou: Carlos, o marketing de São Paulo só vai ser um marketing pioneiro e um marketing da altura do São Paulo Futebol Clube quando o São Paulo tiver duas opções: ou terceiriza o departamento para uma equipe profissional cuidar, para uma agência poderosa cuidar, trazendo plano de ação, trazendo receita ao clube e sendo cobrado por isso, ou o outro caminho, que é a mudança estatutária, o São Paulo conseguir dissociar essa questão do social do futebol e ter um departamento de futebol todo profissionalizado. Porque não adianta a gente ter hoje só um gerente de marketing que possa ganhar alguma coisa, quando o diretor não ganha, quando o vice-presidente não ganha e não tem como dedicar aquela vida full time para o São Paulo. Os nossos rivais já pularam na frente nesse sentido. O Palmeiras, quando foi rebaixado em 2012, arrecadou o dobro de receita de marketing do São Paulo. Então, mas por quê? Eles têm um departamento todo profissional. E esse ano já vendeu a camisa. E hoje o São Paulo tem grandes profissionais, mas que não podem dedicar a vida profissional ao clube como o clube deveria ter. Então, eu faço questão de estar colocando isso para o torcedor hoje, a necessidade premente, os conselheiros que a gente tem sempre a oportunidade de conversar nas redes sociais, nos nossos encontros mensais, mudem o Estatuto do São Paulo para propiciarem um marketing verdadeiro ao São Paulo. Porque existem grandes homens, sim,
mas esses profissionais estão tolhidos de ter uma vida inteira dedicada ao clube, ou muitas vezes estão chegando em final de expediente, cansados dos seus respectivos trabalhos. Todo mundo é torcedor, mas só o sentimento não adianta. Todo mundo tem família, tem casa para alimentar, tem bocas para cuidar, né? Filhos, etc. Então, quer dizer, o São Paulo não pode mais ficar nesse tempo de ter uma diretoria toda vinculada aos setores do clube. Somos quase 20 milhões. E em nome desses 20 milhões é que a gente precisa ter departamento de futebol profissional, departamento de marketing profissional, financeiro e assim por diante. Aí, quem sabe, a gente vai estar podendo falar de ações muito maiores do que acontece hoje, Júlio. Essa era a primeira introdução e a segunda é uma pergunta pesada. Pode fazer, vim aqui para isso. Em cima do que o Carlos falou, Júlio, na entrevista do Carlos Miguel nesse final de semana no Mesa Redonda, ele comentou muito sobre um comitê de gestão. Ele fez um paralelo exaltando a gestão que o Flamengo vem fazendo hoje e também que o Atlético Paranaense vem fazendo hoje, com questões cruciais, não sendo mais decididas pela diretoria, com o perfil que o Carlos falou, e sim com o comitê de gestão. Eu queria a tua visão sobre essa visão profissional de gestão no futebol. Legal. Bom, primeiro, boa noite a você, Carlos, a você, Daniel, a Ana, a milhares aí de telespectadores. É uma honra estar aqui. Realmente eu estava para vir, né, falar com o Carlos, nunca deu tempo, deu agenda, mas eu quero repetir. Eu tenho certeza que logo nós estaremos aqui novamente. O que eu queria fazer, eu gostaria de fazer uma introdução em cima do que o Carlos falou, depois o Daniel. Eu, na verdade, no São Paulo, quem acompanha a história do São Paulo sabe que com a eleição do Marcelo Portugal Gouveia, eu entrei no São Paulo de forma mais efetiva. Antes eu já tinha ajudado o Fernando Casalderrey, quando o São Paulo precisou colocar os amortecedores no estádio. Eu era executivo do SBT, nós fizemos jogos amistosos, trouxemos seleção da Dinamarca, o Real Madrid num jogo no Pacaembu e outras ações, o Ajax num jogo que a neblina acabou com o jogo, o São Paulo estava perdendo, empatou e aquele acabou. Morumbi século XXI. Século XXI. Eu fazia parte daquele time como torcedor. Não era o Bastos Neto? Foi na primeiro o transição. Fernando, foi na transição. Fernando, depois o Bastos. Eu ajudei, na verdade, naquele momento eu ajudei, sem ver cor partidária, eu ajudei o Fernando Casalderrey com o Jaime Franco no marketing, ajudei o Zé Augusto, o Paulo Amaral, e todos eles eu tentava dar a minha contribuição como voluntário, como sempre foi. Com a eleição do Marcelo Portugal Gouveia, ele fez uma pergunta para mim, saudoso presidente, que eu faria se ele ganhasse a eleição no marketing. Eu, rapidamente, em 30 minutos, expliquei para ele o que eu sentia de visão do marketing. Isso foi em 2002. E eu não tinha tempo de dar, talvez, nem o final da tarde para o São Paulo. Mas em 2005, o Marcelo me ligou e fez um convite para mim ingressar no marketing. E naquele momento nós conseguimos implantar uma filosofia profissional do marketing. Profissional que eu digo da seguinte forma: o que o Carlos colocou é verdade, nós precisamos profissionalizar. Mas o São Paulo saiu na frente lá, tendo gerente de marketing, supervisor de marketing, tem uma equipe, naquela época tinha uma equipe de 8 funcionários remunerados, que entendem de pesquisa, que fizeram intercâmbio com outros clubes, outros estádios, e arenas, etc. Então, em 2005, nós conseguimos implantar, e por coincidência, não é um trabalho do Júlio Casares, mas foi de uma filosofia, de um grupo, nós conseguimos implantar inúmeras ações. O São Paulo teve, pela revista Placar, em 2006, escolhido o melhor departamento de marketing do futebol brasileiro. Nós vendemos grama, nós vendemos rede de conquista, nós vendemos camisas temáticas, a 433, 533, 633. Foi um trabalho que gerou uma receita extraordinária para o São Paulo. E eu situo isso num tempo importante, de 2005 a 2008. Em 2008 foi exatamente quando eu me tornei vice-presidente, porque aí eu fui eleito conselheiro, participando da vida mais ativa política do clube. E naquele momento chegou Adalberto Batista, quando o Juvenal achava que tinha que ter um executivo com uma outra visão. E o São Paulo, naquele momento, 2008, não foi feliz em conquista de títulos. A ação de marketing não é que ela terminou, mas ela, naquele momento, ela deixou de ter uma continuidade do que vinha sendo feito. Talvez respondendo a questão do porte, que realmente hoje o diretor que é voluntário, eu me lembro, hoje eu vejo vocês aqui com um programa maravilhoso, de audiência maravilhosa na internet. Eu, em 1995, eu fiz um programa de rádio dedicado ao São Paulo, por minha conta, e eu indo atrás de patrocinador, então eu entendo a vida de vocês perfeitamente. E como democrático que eu sou, eu entendo as questões políticas momentâneas, e o futebol é dinâmico mesmo, como o Rosan disse. O futebol, a gente que quando é mais torcedor e depois você entra como dirigente, e você tem essa simbiose
de torcedor, que nós sempre seremos, e dirigente, você começa a entender com mais maturidade as questões internas. Frustra. Em algumas questões, sim. Em algumas questões você sai com vontade de voltar para a arquibancada, só ser torcedor. Mas em alguns momentos você pensa em que você pode dar mais para a mudança. E eu não estou fazendo uma crítica só ao São Paulo, não. Toda a estrutura de clube que tem conselho deliberativo, ele tem caminhos de dificuldade. Veja bem, o São Paulo tem 240 conselheiros, 160 são vitalícios, que chegaram lá por méritos, mas são vitalícios, são homens que, fazendo um trabalho ou não, estão lá eternamente como conselheiro de São Paulo. E é um estatuto envelhecido. O São Paulo agora deverá passar por uma reforma estatutária, e aí entra inúmeras ações que todos, inclusive torcedores, podem enviar através de um canal, e eu vou sugerir isso, que o São Paulo abra um canal através de um site que receba também manifestações de torcedores para modernizar o estatuto, sem ter aquela coisa que às vezes eu discuto, de você abrir muito a participação e propiciar de repente que um torcedor de um outro clube possa ingressar e ser presidente do São Paulo. Isso é um perigo. Mas todas essas questões nós estamos discutindo. Eu quis fazer essa introdução para mostrar que o futebol é dinâmico. Muita gente fala assim, vocês com certeza vão abordar isso. Poxa, o Júlio lá atrás defendeu o Juvenal, hoje eu não estou com o Carlos Miguel contra o Juvenal, nem com o Juvenal contra o Carlos Miguel. Eu estou a favor do São Paulo. Naquele momento em que o Juvenal realmente ingressou num terceiro mandato, e hoje avaliando, eu acho que não foi uma coisa boa nem para o São Paulo e nem para ele, Juvenal, mas naquele momento nós tínhamos a questão da Copa do Mundo, a questão das obras junto à municipalidade, ao governo do estado, muito centrado nas ações do Juvenal. E naquele momento o conselho, e não foi uma decisão nossa, foi uma decisão amplamente majoritária do conselho, achou que o Juvenal deveria ficar mais mandato, porque era nele depositadas as esperanças de que o São Paulo tivesse uma modernidade no estádio, uma reforma do estádio, uma reforma urbanística em volta do Morumbi, que nós estamos buscando ainda. Enfim, então ali foi um momento em que houve essa concepção do conselho. Você tinha feito mais uma pergunta para mim e eu passei. Eu tinha comentado que na entrevista do Carlos Miguel no mês sim, ok, ele já falou do entendi. comitê de gestão. Perfeito. O comitê de gestão, ele é algo que nós... Quando eu cheguei no São Paulo em 2002, eu implantei o GESP, Grupo de Executivos São Paulinos. O que era o GESP? Era um grupo que juntava amor e paixão ao São Paulo, de São Paulinos, e nessa esteira vieram Rui Branquinho, Loi Barros, Hugo Pasquini, vieram inúmeros publicitários, e que tinham do outro lado know-how na vida profissional. Então, era a contribuição profissional de amor ao São Paulo, e é a consultoria no melhor custo-benefício do mundo, porque ela era gratuita, com gente altamente qualificada, e funcionou bem. Eu até devo ao GESP muito das coisas que aconteceram no marco do São Paulo naquele período, pela implantação que nós tivemos de ideias, de filmes na televisão, de comerciais, etc. O comitê de gestão, eu acho importante você ter um órgão que ajude a diretoria e o presidente, mas também você tem que ter um pouco de cuidado. Eu vou dar um exemplo do Santos Futebol Clube, que teve um comitê de gestão, e nós tivemos no episódio da venda do Neymar, um episódio que eu achei que foi ruim para o clube, muito ruim para o clube. Até hoje existe uma demanda, uma discussão. Péssimo. Foi péssimo para o clube, e esse comitê de gestão atuou. O que teria que ser a salvação do clube virou um vilão. Virou um vilão, exatamente. Então eu tenho um pouco de medo, Daniel, porque às vezes o comitê de gestão, você fala assim, puxa vida, vamos trazer gente experiente na vida privada, mas às vezes falta, eu costumo dizer, e essa frase eu ouço pelos mais experientes do São Paulo, que você não tem uma faculdade que ensine a gestão do futebol. Você tem a faculdade como gestor de uma administração, que você pode, claro, contribuir para o futebol. Mas o futebol ele tem razões muito específicas. Por exemplo, o São Paulo, eu estava ouvindo agora numa rádio, no caminho, vindo do aeroporto para cá, diz o seguinte, os outros clubes têm que aprender com o São Paulo como vender jogador, porque vendeu bem o Rodrigo Caio, vendeu bem o Douglas para o Barcelona, vendeu o Lucas, de um preço maravilhoso, enfim. E dentro não sai ninguém para time pequeno, hein? Exatamente, não sai, é verdade. Então o São Paulo, o ato de vender bem é um ato de gestão muito importante, porque, veja bem, o Rodrigo Caio é um grande jogador, né? Se ele for realmente confirmada a venda dele por esse valor, é uma espetacular venda, porque é um jogador que ainda não é titular do São Paulo, mas é um bom jogador, é útil, é craque, e o São Paulo com isso consegue, com o Atlético de Madrid, com o Paris Saint-Germain, com o Barcelona, com o Douglas. O Douglas era um reserva do São Paulo, né? E é um grande jogador, eu sempre gostei do Douglas, mas
Para o Barcelona, todos nós ficamos espantados no primeiro momento. Então, eu acho que a gestão do clube ela pode ser da diretoria do clube, entretanto, você pode ter gestores dentro de funções, como o Carlos Miguel pensa, em COO, em CFO, pessoas que podem gerar a finança do clube, como ele está tentando agora com o Instituto Áquila, conseguir medidas e indicativos de metas dentro de custo de receita. Enfim, eu acredito que o Carlos Miguel, que já terminou o seu primeiro ano, pode partir para esse segundo ano de mandato e depois para a outra metade do mandato, para o final do mandato, com uma contribuição de profissionalização do São Paulo. Claro, ele pegou um momento difícil, com dívidas, com situação financeira complicada, o que é um quadro, infelizmente, da grande maioria dos clubes, salvo o Palmeiras, por razões até do investidor maior, que é o seu presidente, mas eu acho que é o caminho você aliar a experiência administrativa do futebol com bons dirigentes, com o apoio, vamos dizer assim, não digo nem de comitê, mas de executivos que podem estar, um nas finanças, outro no marketing, outro na administração, outro nas relações internacionais e assim por diante. Perfeito. No nosso chat. Nosso chat está aqui, está Certeza, acompanhando. né? Galera, hashtag, não esquece. Aproveitar, tem um assunto que a gente sempre comenta muito aqui, que acaba sendo bem polêmico, e eu queria que o Júlio falasse um pouquinho, falar um pouco sobre o sócio-torcedor. Que assim, a gente é a terceira maior torcida do país e tá errado em questão de números, mas assim, a gente está atrás do Santos, né? São Questão 1.800 torcedores para buscar o 6º lugar de um ranking, que não é compatível com a terceira torcida Detalhe. do país. No programa passado a gente falou que ia sair alguma coisa essa semana sobre uma mudança. Eu não li nada, então eu acho que não saiu nada. Somos o clube criador do sócio-torcedor. 1999. Edson Lapola, em 1999, criador do Detentores do domínio do sócio-torcedor. Sim, exatamente. Olha, Ana, eu acho que essa questão é uma questão básica, que eu vou contar um pouco a história para o torcedor que está nos assistindo, para vocês, porque muita gente às vezes não sabe essa questão histórica. Como o Daniel falou, o Lapola criou em 99 o sócio-torcedor, São Paulo foi pioneiro, e a ideia é muito boa, mas no São Paulo essa ideia não prosperou e tinham situações que eu não conseguia entender. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês sabiam. O sócio-torcedor, na minha visão, ele é um produto do marketing, ancorado pela área financeira, administrativa, de sistemas, enfim, tem que ter todo um apoio back-office de gestão, mas a área propulsora de liderança é o marketing. Sim. E no São Paulo, ela nunca foi ligada ao marketing. Ela não sei até hoje por que razão, isso eu questionava na época, mas eu também não vou ficar brigando, porque parece que você está querendo pegar um departamento para levar para o marketing. Mas na época, o sócio-torcedor ficava numa outra área, que não tinha nada a ver com marketing. Que era o esporte social, vice-presidente de esportes amadores social, que era o Roberto Natel, que é um grande dirigente, mas não tinha afinidade, não ele, a área. Ele é um gestor que colaborou com o São Paulo, sempre colabora, é uma pessoa que tem qualidade. Deixa eu só entender, estava vinculado à aldeia. Aldeia, exatamente. Aldeia, que são os esportes amadores do Amadores, clube, da área e que social. não tem nada a ver com o perfil de torcedor. Exatamente. Pra Talvez o Juvenal naquele momento falou assim, poxa, eu quero pôr esse projeto nas mãos do Roberto Natel, eu confio nele, ele é um bom gestor e colocou. Então, quando o Carlos Miguel ganhou, ele trouxe novamente o projeto torcedor para o marketing. E o que aconteceu nesse momento? Houve um grande estudo do projeto, realmente está lento, mas ele está pronto, hoje um novo projeto está pronto. Por que não foi lançado? Ele foi, na verdade, o futebol... A derrota do Cruzeiro influenciou. Exatamente. O futebol, ele mexe com a emoção do dia a dia. Você tem que escolher o momento certo para lançar. Nós estávamos imaginando São Paulo prosseguindo na Libertadores, era o caminho, aí perdeu do Cruzeiro, recua um pouco. Isso se reflete nas arquibancadas. Você vê jogos com o Santos com 13 mil lugares, depois melhorou um pouco para 18 mil. A febre do Allianz Parque foi reflexo, eles perderam 15 mil. Exato, perderam 15 mil. Então, o que acontece hoje? Para ele ser altamente sustentável e não depender muito, sempre vai depender um pouco de resultado, o sócio-torcedor tem que oferecer muito mais para o torcedor, além do benefício que hoje tem. Não é só benefício, ele tem que ter algo que o torcedor não consegue comprar numa loja. Ele tem que ter valores, satisfação que ele não consegue comprar. Algumas Isso, intangíveis. Exatamente, intangíveis. Principalmente você poder viajar com a delegação, etc. Bom, o atual momento requer o quê? O Rogério Ceni, para nossa felicidade, ficou até dezembro, e nós vamos trabalhar fortemente o relançamento do projeto sócio-torcedor com o Rogério Ceni.
ele é o grande alavancador, ele é o grande mito da história, o grande ídolo do São Paulo, e ele pode nos ajudar. Claro que o São Paulo, com a terceira maior torcida, talvez uma das torcidas que mais cresce no Brasil, não pode ficar nessa posição. Mas, veja bem, para que você consiga manter o sócio-torcedor pagante, porque que acontece hoje? O cara tem benefício na compra de bilheteria, 2 dias antes da abertura dos demais torcedores, ele tem outros benefícios. Quando ele sente que o clube caiu fora de uma competição importante como a Libertadores, alguns desistem e depois retomam. Então você tem que criar um método que ele ganhe benefício se ele ficar 12 meses pagante, ininterruptamente. Esse é o benefício que você faz com o cara se tornar adimplente. Eu já teria jogado, Júlio. Sim. Eu já teria de jogar no São Paulo o jogo, porque eu nunca parei de pagar. Não, eu também. O case do Inter é fantástico justamente por isso. A fidelização é o grande cerne do programa. Sim. Inclusive, você continuar pagando. Inclusive, o grande diferencial assim, do Inter, e aí também entra na questão do São Paulo se blindar, que é a questão do voto do sócio-torcedor na eleição do clube. Existe o risco, mas, por outro lado, é o grande alavancador do maior programa de sócio-torcedor do país. Só que tem uma série de condicionais. Por exemplo, você tem que estar 2 anos associados, você tem que ter presença nos jogos, e o teu voto é proporcional. O voto do associado do Internacional tem um peso maior que o voto do sócio-torcedor do Internacional. E esse sócio-torcedor tem que estar vinculado a uma série de condições, ou seja, prova real de São Paulinidade no caso. Seria também uma das alternativas, só que isso também envolve um grande estudo no clube, envolve você romper várias barreiras, envolve a questão estatutária novamente, mas só de saber que o São Paulo já está com o programa pronto, entendendo que realmente a coisa precisa acontecer, e o São Paulo buscar esse terceiro lugar, de repente também na questão do sócio-torcedor, já é Não, eu não tenho dúvida, viu, Carlos, que isso deve acontecer. Eu não vou precisar, mas daqui 15 dias, vamos esperar o momento certo, que o Rui, eu não sei se o Rui já esteve aqui, o diretor de marketing, ainda não. O Rui, o Douglas, o pessoal da área de marketing, que eu não estou mais lá no departamento, eles estão trabalhando. Hoje o projeto está pronto. Excelente. O anúncio dele é que é o momento certo de fazer, onde vai ser trabalhado. Agora, por exemplo, você estava numa definição de técnico. Você tem que ter um quadro mais ou menos bem definido para que você possa atrair o torcedor. Perene e confiante, e acho que é o momento do São Paulo, está todo mundo impactante, empolgado, sim. Inclusive, a gente já pegando o gancho do Cênio, tem uma pergunta do torcedor aqui. Posso só fazer um adendo? Claro. É que assim, é uma coisa que eu já falei aqui também no programa. Eu particularmente não vejo que o sócio-torcedor tem que ser um projeto de ter a troca. Eu, como São Paulino, acho que assim, as pessoas delas têm que ser sócio-torcedor, tipo, uma retribuição pro clube, entendeu? Para ajudar o clube. Você não tem que ser sócio só para você ter vantagem para comprar o ingresso, alguma coisa do tipo. Pô, você quer o Rogério Ceni, cara, você vai ter que ser sócio-torcedor, porque o clube tá com dívida. Você quer reforma no Morumbi, a galera exige um monte de coisa. Não quer vender não quer fazer um monte de, sabe assim, e daí na hora de ser sócio-torcedor também não quer. Então, Ana, mas o que você falou é verdadeiro. Mas o percentual de torcedores que pensam assim, infelizmente, é pequeno. O cara quer ter as vantagens. Eu sei. A gente trabalha nessa conscientização de Exato, tem. Então, mas a pergunta aqui, outra pergunta que não pode faltar ao Júlio. Por que o São Paulo teve tanta dificuldade em todos esses anos de explorar o marketing com o Rogério Ceni? Boa pergunta. Quem mandou essa pergunta foi um torcedor chamado Carlos Porte. Bom torcedor, esse cara acompanha ele faz tempo. Olha, deixa eu explicar uma coisa. O Rogério eu conheço o Rogério, eu tenho uma facilidade de falar do Rogério, até porque, independente da relação profissional, eu tenho por ele uma relação de amizade muito grande. Eu conheço o Rogério quando ele era o terceiro goleiro, que ele era uma promessa da promessa. Então, eu conheço bem o Rogério, ele nos conhece. Zete, Alexandre e Rogério. Exatamente. O Alexandre era um grande goleiro, era um cara que eu quis o destino, infelizmente. Dele falecer, e o Rogério abraçou essa chance, etc. Mas o Rogério, é que às vezes nós não lembramos, nós já fizemos todas as camisas que foram desenhadas com o Rogério, e o detalhe, o Rogério é uma pessoa que participa de todas as ações, ele aprova todas as ações, ele é uma pessoa extremamente inteligente, que também, embora você tenha o direito de imagem, você busca o entendimento com o atleta, e ele tem que concordar. Sim. Então tem coisa, por exemplo,
O boneco, aqueles bonequinhos em miniatura, isso não conseguimos colocar em pé porque não houve um acordo que envolvesse o Rogério também. Não é uma coisa tão simples. Agora, fizemos a camisa 617, 618, desculpa, 618, a R$618, um kit maravilhoso na época. Vendeu tudo. Lançamos camisas. E só não fizemos mais, Carlos, porque não é porque nós não queremos, não. Por exemplo, agora, ele até teve uma declaração dele, não, eu não estou aqui pelo marketing e tal, meio confuso isso, mas não foi o que o Carlos Miguel quis dizer. Exagerado, sempre. Foi tudo, ganhou uma proporção. O Carlos Miguel diz o seguinte, o Rogério, como o nosso maior ídolo, ele vai ser o alavancador do programa Sócio Torcedor e dentro das condições, o grande mote de ações de marketing. Agora, claro que o Rogério está lá e o São Paulo é um time grande para observar isso, pelas qualidades técnicas. Não tem ninguém vai lá, você está lá só para fazer marketing. Jamais. O marketing até porque é uma se não tivesse uma boa condição técnica a essa altura, qualquer tentativa de marketing seria inviável. Exatamente. Se ele estivesse falhando. Eu criei a Sal Store, que era uma rede de loja, inclusive tinha na Oscar Freire, foi um grande momento. E o jogador, para ir na inauguração, é muito complicado, porque, veja bem, a vida do jogador é concentração, viagem, ele não vê a família. E no momento de folga, vem o clube e fala, você tem que ir na inauguração. Não é simples. Não é simples. Parece, porque muita gente fala assim, não, mas o clube tem que exigir do atleta. Não, é dia de folga dele. Até porque é o seguinte, você tem um atleta descontente no plantel também, é a pior coisa do mundo. Então você tem que saber, numa loja ia o Dagoberto, na outra loja ia o Aloysio, depois o Rogério foi em outra. Então muita gente fala assim, puxa vida, deveria explorar mais. Mas eu tenho convicção, eu estou garantindo a vocês que o que é feito é o máximo, é o que pode ser feito. Porque também você não pode fazer, por exemplo, uma coisa às vezes mal interpretada como foi essa questão, não, vai gente almoçar e jantar com o Rogério já entrou e falou, não, eu não tenho nem tempo com os meus filhos. Não almoço com as minhas filhas. Não tenho. Então você vê que não é uma coisa simples. Agora, o São Paulo vai procurar, nessa última passagem do Rogério, que em dezembro vai findar, criar produtos onde ele vai ser o grande alavancador e também participe, que ele participe do resultado, seja de DVD, seja de boneco, seja de camisa e assim por diante. Justo. Né? A Silvana Casares está mandando um abraço para você. Minha irmã. Pois é. E o Márcio Brizola está te perguntando, Júlio, mais uma vez, é uma questão dessa área, né? Questão da terceira camisa, nessa questão de reforma estatutária, existe alguma possibilidade? Nossa, existe, por favor. existe até antes da reforma estatutária. A terceira camisa do São Paulo é um grande dilema. O São Paulo tem um conselho extremamente tradicional, conservador, os cardeais, conservador, e tem históricos lá, não foi comigo, mas tem histórias de alguns dirigentes que tentaram propor camisas. Você é da época daquele desenho que tinha com o V da Vitória, uma camisa de manga comprida com Sim. Não vingou. E é lindíssima. É lindíssima. Quer ver? Aí o Rui Branquinho tentou fazer aquela camisa toda vermelha. Depois, enfim, houveram tentativas. O que nós precisamos fazer agora, e a Under Armour vai ser partícipe disso, porque ela é a maior também interessada, é você criar dentro do conselho, primeiro, a autorização para a terceira camisa, limitando a quantidade de jogos. Eu também acho muito ruim você ter uma camisa fora do seu padrão e você substituir a camisa tradicional. Não, eu acho que a terceira camisa, na minha opinião, deveria ficar, olha, serão 12 partidas no máximo no ano, 8 a 12, em competições especiais. Você criar algumas alternativas para também não banalizar a sua tradição. Eu entendo, e aí uma parte do conselho entende que a terceira camisa deveria, e essa é outra camisa de força, deveria ter, mas desde que ficassem em cima das 3 cores, que é uma outra briga, puxa vida. Por exemplo, eu desenhei, eu falo assim do eu não gosto de falar, eu sempre falo nós, mas essa eu tenho que falar do eu, porque fui eu. Eu desenhei uma camisa na época da Reebok, nós que somos saudosos, históricos do São Paulo, com a força da garra uruguaia, da Celeste. Túlio Formícola? Túlio Formícola, que hoje está na Tex. Tá no meu Tex, exatamente. O chefe do cinema. Grande Túlio, palmeirense. Eu almocei com ele outro dia. Ele falou para mim. Com ele e com o Samir. É isso mesmo. Aí, ele mandou uma abração. Legal, ele é uma gente muito boa. Aí na época nós fizemos um desenho da camisa azul celeste, com as 3 cores do São Paulo, o símbolo do São Paulo, e com o nome e o número dos jogadores. Dario Pereira 4, Lugano 5, Pedro Rocha 10 e o Forlan 2. Foi um sucesso de venda, além de ser uma grande tradição. Eu vi na Copa do Mundo aqui no Brasil, jogos do Uruguai. O Uruguai jogou um jogo lá no Itaquerão, e que tinha muita gente com a camisa do São Paulo torcendo por Uruguai. Essa camisa do Uruguai foi realmente espetacular, mas
a pena que foi a transição de fornecedor. Ficou muito pouco tempo. Muita gente queria depois, tanto o reflexo do Rogério em 2013 jogando de Celeste também, que foi um espetáculo. Eu queria pegar esse gancho, porque assim, eu tenho uma teoria que a torcida de São Paulo é a maior frequentadora dos estádios. Uma simples conta estatística, e a gente explora muito pouco isso. O número de São Paulinos no final do ano que vai ao estádio, dividido pelo número de torcedores, é maior do que qualquer outro. Porque os outros se vangloriam de ter 30 milhões de torcedor, 35 milhões de torcedor, e vão com 30 mil pessoas ao estádio, você faz a somatória, se dividir a gente frequenta muito mais qualitativamente o estádio. Isso é estatística. É verdade, estatística. A média do Brasileirão 2014, e essa foi, 28 mil empatados. Essa foi deslavada. 28 se mil dividir empatados pelo número de no torcedores, a gente frequenta mais. Simples assim. Claro. Como consumidor, eu sei que o São Paulo não é o primeiro consumidor. E aí eu queria falar um pouco dos licenciamentos. E eu vejo que falta muito produto. Falta lançamento de produto. Hoje, participando mais desse mercado, e a gente trabalha, felizmente, com times rivais, a gente se preocupa o tempo inteiro em estar lançando produto. O tempo inteiro em estar fazendo novidade. Para gerar consumo, para gerar venda. E produto que morra em 15 dias, que morram em 20 dias, que tem uma demanda a contrator, tal, pau, chega junto com o produto na loja, vende tudo, acabou, vamos para frente, vamos fazer outro. Eu não vejo o São Paulo fazendo isso. Sei que a Under Armour quer mexer muito nisso. Sei que o Túlio contribuía muito na época da Reebok, porque o São Paulo tivesse diversos lançamentos, 533, 433, 633, a camisa do Pentaúnico, a camisa diversas, quer dizer, do Boy, do Valdir, a gente comprava o tempo inteiro. Sempre tinha uma novidade. A gente sabe que parte do fornecimento também da Under Armour é monetário e parte significativa é em produto, em material. Júnior, o que a gente está pensando em mudar nesse aspecto? O que a gente vai oferecer para o São Paulo vender mais, para o São Paulino consumir mais e as contas passarem a fechar de uma maneira mais fácil? Tá, legal. Daniel, bom, primeiro eu tenho que sempre falar um pouquinho do passado, porque hoje eu não sou a pessoa de marketing, embora eu contribua. Eles pediram para que eu sempre lá com o Douglas, com o Rui, com o presidente, a gente ajude, com o Vinícius, a gente ajude a trazer ideias, etc. Você falou de frustração. Uma das minhas grandes frustrações é que eu levei para o São Paulo a Warner, né, no momento. Isso até questão de colocar aí, ia te perguntar por que Não, espetáculo. Foi um espetáculo. Ia ser o supra-sumo. Nossa, foi um projeto maravilhoso, que foi a primeira vez que o Pernalonga vestiu a camisa do São Paulo. Nós estávamos, o Taz vestiu a camisa do São Paulo, então os personagens. O Piu-Piu, né? O Piu-Piu. Então, tinha uma série de ações, principalmente no público infantil. Eles estavam criando um guia de criação de produtos, um design de produtos. Olha, um trabalho espetacular. Aquilo que eu falei, eu não estou fazendo crítica, mas teve um momento do marketing que isso foi olhado apenas por um lado financeiro, de imediato. O contrato, achavam que era 6 por meia dúzia, porque naquele momento, o que a Warner daria para o São Paulo de retorno financeiro, naquele primeiro momento, era o mesmo dinheiro com que o São Paulo arrecada hoje com o produto, e a decisão, na época, foi por rescindir o contrato e não renovar o contrato com a Warner. Eu achei, na época eu me manifestei, eu achei um erro, porque o contrato com a Warner, naquele momento não tinha que dar frutos financeiros, porque nós estávamos numa transição de criação de produtos, de novidade, de guides, de modelos, você ia ter todo um padrão para você, de marca do São Paulo, estava tudo isso trabalhado já pronto. Então ali naquele momento nós deixamos de prosseguir num projeto que eu sempre dizia, daqui 10 anos que nós vamos começar a colher frutos disso. Então ali é uma das frustrações que eu tenho. Com o Under Armour, nós temos a convicção de que lançaremos produto. Outro dia eu estava com o presidente da Under Armour do Brasil, ele estava num jogo, o Marcelo, e eu falei, olha, tá vendo aquela camisa celeste ali? E contei a história da camisa celeste com a Reebok. Ele se interessou e pediu já para o pessoal, olha, vamos pensar nisso. Muito bom. Não é? Vamos pensar nisso. Acho que essas são experiências que nós precisamos colocar. Agora, é claro, a Under Armour tem uma limitação, que é roupa. Nós precisamos, quando fala de produto, falar do bonequinho, do copo, do chaveiro, mas de forma organizada, porque hoje a pirataria toma conta, você licencia uma empresa que não tem, embora seja uma indústria séria, que faz uma bolinha de plástico, mas ele não tem como distribuir na rede de supermercado. Então a Warner, nesse papel, ia fazer um trabalho extremamente importante. Inclusive, faltou paciência. Internacional. Sim. Queria levar para fora, né? Sim. Peraí, aproveitando já, falando disso, de marketing, que assim,
Eu vejo que hoje a gente deixou de ser um clube de elite, nossa torcida hoje Sim, não é mais. É. E até agora que falando da Under Armour, é uma marca que tem um valor de produto caro, não são produtos baratos. E eu acho que o marketing tem que fazer um trabalho de pensar no público de baixa renda. Então, pensar direito nesse negócio de bola, de chaveiro, tem que fazer um trabalho... Até para esclarecer, a Under Armour tem produto da marca Under Armour no Brasil a R$ 7,990, que é o produto de entrada deles. Mas com a marca São Paulo veio com um valor, tudo bem, produto diferenciado, material... E com tecnologia, assim, quer dizer, hoje, do que tem de preço para produto específico, para esporte, R$ 7,990 é um preço bem competitivo comparado a qualquer marca. Até porque eles vieram com uma política um pouco maior do que essa, entenderam o mercado nacional e tiveram que dar uma recuada nisso. É possível fazer com o clube, apesar do royalties, apesar de outros custos que tem, quando você tem uma parceria dessa, às vezes tem que repassar preço, mas aí vai um pouco da emoção, vai do torcedor investir um pouco mais, especificamente nesse tipo de produto. Tem curva, tem conta que não fecha muito, mas eu tenho certeza que dá para trabalhar e melhorar isso. Mas a abordagem não foi perfeita. A gente dá o exemplo do Milan. O Milan, por exemplo, tem 6 faixas de produto de camisa. A gente está falando da mesma camisa. Eles pensam em todas os nichos sociais da torcida, né, do futebol italiano, principalmente pela rivalidade latente com a Inter de Milão. Eles não querem assim, perder o torcedor mais de um poder aquisitivo menor italiano, milanês, para o rival. Então eles já pensam desde o torcedor mais humilde até aquele que realmente tem a questão da possibilidade dos produtos mais abastados. Dessas linhas especiais, e aí a gente volta no Rogério, por exemplo. Tudo que foi feito por Rogério até hoje foi realmente tudo muito bonito, mas na maioria das vezes por uma casta específica. Sim. O povão que ama o Rogério Ceni, que venera, não teve acesso. E é justamente nessas horas que a gente está falando de uma torcida que cresceu demais, né, que passou de um patamar elitista para um patamar extremamente popular, né? O torcedor se sente alijado nessas horas, porque ele já está alijado no estádio, no primeiro momento. E isso não é culpa do São Paulo, isso é culpa da elitização do futebol brasileiro, novo padrão, arenas, etc. E aí o São Paulo ainda mantém algumas questões para trazer esse torcedor mais popular, mas é um processo muito ruim. A gente, nesses dias, acho que foi o Edmundo, não me recordo quem, estava comentando que gostava de chegar no Maracanã para ver a geral, para ver a manifestação real do futebol brasileiro, e a gente perdeu isso por um contexto de, olha, vamos tornar o nosso futebol mais moderno, mais europeu, mas a questão não é essa, a questão é que a gente não pode perder a nossa essência, do verdadeiro torcedor de arquibancada. Na Argentina, por exemplo, vê se os caras querem fazer uma bomboneira moderna, vê se os caras querem mexer no Monumental de Nunes. Eles amam aquilo do jeito que do jeito que os fizeram gigantes daquela forma. E isso a gente acho que está esquecendo aqui, obviamente, em razão da Copa do Mundo, que era uma outra discussão. Por mim, jamais haveria Copa no nosso país, com tantas questões, prioridades sociais, etc. Por mais que tenha tido lucro, e agora a gente está vendo para quem tem lucro, mas enfim, não era, porque a gente perdeu tanto a essência do torcedor, do jeito que ele mais gostava de torcer, e estamos pagando essa conta hoje, e aí, por muitos anos. E falando de camisa, então, Júlio, já falamos tanto aí, o patrocínio Master, pergunta do Daniel Prediger. Perfeito. E acho que denota tudo aquilo que a gente vem falando, e a gente tem realmente um parceiro forte nesse momento. Pessoal, eu vou falando nessa questão, quer dizer, não é uma questão momentânea. O São Paulo tem dificuldade de fechar patrocínio Master em todas as renovações. Desde que o contrato com a antiga patrocinadora mais longínqua terminou, desde então a gente fica um período sem, sim, fecha por um ano, fica mas um período eu fiz questão do link, fecha por um ano, quer dizer... Porque a crise do futebol, enquanto instituição, eu acho que pesa muito nessas horas vinculada à crise econômica do país. Bom, rapidamente, deixa eu fazer 2 colocações em cima do resumo que vocês colocaram. A camisa, a Under Armour veio agregando valor para o São Paulo. Ele tem hoje uma faixa da camisa de jogo, uma camisa do torcedor, e vão criar outros tipos de camisa de forma a tentar atender toda a faixa social dos torcedores. Existe a São Paulo Mania, que é uma loja mais popular, que concorre com outras lojas de outros clubes, que também tem produtos mais baratos. Mas isso não basta. Eu acho que nós temos que realmente, através de licenciamento,
a atender o torcedor que pode gastar R$1 ou aquele que pode gastar R$1.000 e investir na marca do clube. Então, essa é uma preocupação, lamentando e registrando a questão da Warner, porque foi eu que levei a Warner, eu tinha uma esperança muito grande, mas infelizmente não teve continuidade. Na questão dos estádios, eu concordo com o Porte, porque essa questão de arena, ficou muito, os estádios no Brasil ficaram muito shopping center. E futebol é emoção, não é também só essa questão extraordinária, que é importante ter estrutura, o Morumbi vai começar a trabalhar a sua modernização. Mas o estádio não pode perder a sua vocação, principalmente a sua tradição histórica. Quem viu os títulos que o São Paulo ganhou no Morumbi sabe a presença do torcedor. Quantos jogos o São Paulo não perde hoje, agora no Morumbi? Batemos um recorde de sequência. Então, o Morumbi para nós é importante com aquela condição de caldeirão, de força da torcida, etc. Patrocinador. Eu vou falar aqui na qualidade de quem fez grandes contratos no São Paulo. Nós tivemos, eu vou falar a marca LG, maior case de patrocínio, juntamente com o Parmalat, da história do futebol brasileiro. Verdade. A LG ficou 10 anos no São Paulo. Isso é uma década. Foi a marca que você foi. É uma década. Então, e depois disso, nós tivemos outras marcas, eu atuei diretamente. Nós tivemos grandes publicitários, eu não vou mencionar o nome, com tentativa de ajudar o São Paulo, com a melhor boa intenção e não conseguiu. E até com interesse, porque o cara de uma agência de publicidade, ele ganha comissão, então ele tinha interesse. Então, onde está o problema? O problema, na verdade, hoje, é uma conjugação de fatores, na minha opinião. Primeiro, a questão econômica. Quando a gente fala do torcedor, a gente fala do torcedor no quadro dos dirigentes, da falta de organização, das federações, do horário dos jogos, da violência. Ou seja, nós temos um evento que deveria ser muito bom, mas nós temos muito mais problemas do que solução. Nós temos a violência, horário inadequado, falta de transporte, estacionamento que não existe. Quando o patrocinador vê esse tipo de coisa, tirando a estatal que atua hoje em 10 clubes, sei lá, 13 clubes, se ela não estivesse, o quadro era pior, né? Aí muita gente fala assim, poxa, mas o Palmeiras fechou. Fechou por uma condição específica financeira de atuação de mercado deles. Eu não vou entrar aqui porque eu não vou falar de outra instituição. Mas é importante. O que acontece, Daniel, Porte e Ana, é que o São Paulo, nessa transição com eu sempre costumo dizer o seguinte, que todo presidente tem erros, acertos, e deixam boas marcas. Alguns colocam mais tijolos que os outros na construção, na edificação da história do clube, né? Então eu sei dar valor a todos que passaram, ao Marcelo Portugal, que foi um grande presidente, saudoso, ao Juvenal, que teve uma fase muito boa. O Juvenal construiu o Cotia, lutou para construir, ganhou títulos maravilhosos, e depois teve alguns outros problemas no final daquele terceiro mandato. Então a gente tem que extrair disso qualidades e defeitos. O Carlos Miguel teve alguns problemas, mas está modernizando o clube, profissionalizando. Onde eu acho que tem uma questão que atrapalha o patrocinador do São Paulo. A guerra política que o São Paulo vive hoje. Eu falo isso com autoridade de quem tentou, quem vendeu muito para o São Paulo e quem tentou fazer outras vendas e não conseguiu. Você chega num patrocinador apresentar uma proposta, o empresário diz o seguinte, o que está acontecendo no São Paulo hoje? Você já entra na reunião perdendo 3-0. Por quê? Porque ele olha na mídia, né? O Juvenal fala, o Carlos Miguel rebate, o Carlos Miguel fala, o Juvenal rebate. Isso não interessa à instituição. As questões políticas devem ser debatidas, deve ter oposição, isso é normal no processo político. O Carlos Miguel falou, fiz oposição, acompanho. Eu acho que é importante, eu dentro do possível, eu tento interagir no Twitter, é muito difícil isso, mas a gente tenta fazer. Agora, quando essa questão vai ao público, vai na mídia, isso é ruim para a marca. Então, uma pessoa que tem, uma empresa que tem uma marca, como valiosa, como é o programa de vocês, ela, para agregar valor a uma outra marca, ela pensa duas vezes, porque fala, eu não vou querer agregar a um clube de futebol que hoje vive uma guerra política. Então, o São Paulo, eu tenho feito esses depoimentos no Conselho Deliberativo, falei, vamos ajudar o São Paulo. Nós devemos debater aqui dentro, mas plantar notícias na mídia. E estou dizendo isso para todos, não é para qualquer lado, não, é para todos os conselheiros, para todos os dirigentes. Esse é um fator que atrapalha. Eu estou sendo sincero no que eu estou falando, por quê? Veja bem, os maiores publicitários do São Paulo, de São Paulo e do Brasil estão no São Paulo. Será que eles não querem vender? Primeiro que querem, segundo que tem interesse, porque são homens de publicidade e ganham comissão, que é legítimo. Só que não consegue. Por que não consegue? O clube passou essa semana, uma notícia boa, a pesquisa da consultoria Brand Finance. O São Paulo é o time mais valioso da América hoje. Sempre foi. Sempre foi. Teve um momento que despregou. Por isso que eu digo, se você fizer uma radiografia, Daniel, Porte e Ana,
e pegar o São Paulo no começo dos anos 2000, que voltou para a Libertadores, teve aquele ano de ouro 2005, que ganhou tudo, depois tricampeão consecutivo brasileiro, o São Paulo explodiu. Inexplicavelmente, naquele mesmo período, o São Paulo fez uma correção de rota errada. E eu falo isso porque eu falei na época, e falo. Não é porque não ganhou mais título, até porque ganhou uma Sul-Americana, acho que em 2012. Né? 12, não é isso. É porque ações foram interrompidas. Na minha visão, a Warner foi interrompida, um projeto futuro de formação de novos torcedores. Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu sempre defendi que um clube de futebol tem que ter um plano diretor. Que independente, nós somos passageiros, né? Hoje eu sou dirigente, amanhã não estou mais, mas tinha que ter como se fosse uma constituição, quer dizer, um plano diretor que as pessoas seguissem aqueles princípios. Olha, internacionalizar a marca, o que precisa fazer? Está aqui. O que eu lamento é que às vezes uma gestão termina e isola coisas boas que aconteciam, quer imprimir seu ritmo e seu DNA e nem sempre acerta na substituição. Enfim, aí entra aquele lado que é o clube de futebol que precisa ter maturidade para melhorar a sua relação com o cliente, que é o torcedor. Ok, vamos. Okay. Não, então, assim, eu tenho preciso falar da TV um pouco. Da TV? Enfim, porque a gente vê a mandatária dos jogos e a grande maioria da mídia trabalhando em razão do que eles dizem ser a maior audiência, o que eu acho uma grande burrice. Vamos pensar o seguinte, se você tem no estado de São Paulo 35% de torcedores de uma torcida, a maioria, você tem 65% contra. Então você está trabalhando contra 65% o tempo inteiro quando você trabalha majoritário para alguém. E mesmo com esses esforços contínuos e permanentes de maior tempo de grade dedicado aos caras, maior número de comentaristas, narradores, etc., dedicado aos caras, torcedores, maior cota de TV paga aos caras, e aliás vem a pergunta aqui do Guaru Tricolor, por que não é questão do porquê, será que é muito difícil chegar para quem paga o futebol e falar, não, os dois aí, Rio e São Paulo, eles não têm que ganhar mais que todo mundo, não vamos transformar o Brasil, não vamos fazer uma espanholização do futebol brasileiro não, porque aqui somos todas nações, o São Paulo são quase 20 milhões, o Vasco, mesmo tendo uma queda muito grande, um potencial gigante no Nordeste, em Santa Catarina, a própria torcida do Palmeiras que é muito fanática, será que todos esses clubes juntos não conseguem rifar, e aí eu vou falar a dona Rede Globo, para chegar e falar, por que vocês vão pagar mais que os caras? Não tem que pagar mais não, tem que ser um negócio mais igualitário, é uma imposição que a gente vem sofrendo há muitos anos. E aí eles falam, não, somos o clube mais poderoso do mundo. Mas, meu amigo, tira a mídia, tira o governo, o que sobra? Segunda divisão 2007. Aí, desde a volta da segunda divisão, o ex-presidente se juntou com o presidente do clube, aí se tornaram potência. Tira a política dos caras, tira a Caixa Econômica Federal. Outra coisa, clube devedor, ter patrocínio estatal. Vai você, pessoa física, num banco devendo, vê que crédito que você vai ter. Então, esse favorecimento para os caras de crédito tem que terminar. E o São Paulo, graças a Deus, nunca precisou disso. Aí vem a história de Laudo Natel, dos anos 70. Pelo amor de Deus, vou estudar. Laudo Natel assumiu o governo em 71. O Morumbi estava pronto. Teve uma curta passagem antes disso, final dos anos 60, 10 meses. A casa já estava pronta. Vamos estudar o que fez o POI pelo São Paulo para vender 8 mil cativas, o suor e sangue da venda de carnês, todo mundo se dedicando pelo clube. Nós não vivemos de favorecimentos de governo não, vocês sim, mas perderam o título de clube mais valioso do Brasil, ó, a nós. Resumindo o que o Carlos falou, com as próprias palavras do técnicozinho deles, ó pra vocês, fala muito. Fala muito. Não, o que vocês colocaram é verdade, o São Paulo, o sonho do Morumbi, que o Laudo e outros grandes São Paulinos sonharam e realizaram, nós ficamos 13 anos construindo um estádio, não 13 anos, muito mais, mas 13 anos nós ficamos sem títulos, porque o São Paulo entregou ele parcialmente em 60 e complementou ele em 70. Antes disso, o São Paulo foi campeão em 57. Isso aí. E o São Paulo ganhou em 70 só.
Por quê? Porque nós não ganhamos estádio do governo, nós não tivemos linha de crédito. Se o Laudo Natel tivesse ajudado, por que ia demorar 13 anos? 13 anos. Isso é um recado também. Se a gente vender o terreno do Morumbi, a gente compra os 2 rivais. Só que o valor É verdade. Não, e o São Paulo tem uma história de glória. É o maior estádio do Brasil hoje. Nós colocamos o maior público do Brasil contra o Cruzeiro, 66.369 torcedores. E todo ano o nosso torcedor presente, o nosso estádio é confortável, vai ser modernizado. Esperamos que as autoridades, com a chegada do metrô, venham as outras obras importantes. Enfim, o São Paulo é um clube que tem que olhar realmente para cima. É um dos clubes mais jovens do Brasil, fundado em 1930, com maiores conquistas na proporção. Não é? Se você pegar Campeonato Paulista, totalmente. Nós temos menos Campeonato Paulista, mas os outros foram fundados em 1910, 1911. Exatamente. Jogava com 15 da Lapa. Era um triangular. Então, o São Paulo é o maior campeão brasileiro, sim, é o maior campeão de Libertadores, sim, e, portanto, o São Paulo tem um horizonte importante. Nós devemos, e o que vocês fazem é importante, porque nós não podemos viver desassociado do torcedor. O que o Carlos Porte falou da televisão, eu só quero colocar que tem um grande problema no futebol hoje, Porte, que é a falta de união dos clubes. Eu vou contar rapidamente. O Juvenal, com uma grande luta, foi um grande opositor ao Ricardo Teixeira e ganhou a eleição no Clube dos 13 com o Fábio Koff e contrariando os interesses, que era o Kleber Leite e Andrés, etc. E aí um cara rompeu. Exatamente. E o que aconteceu? A emissora de televisão, dali em diante, vendo que estava realmente ameaçado, começou a negociar clube a clube. E aí nós sabemos a história de quem que ajudou esse trabalho. E aí o São Paulo ficou isolado. O São Paulo teve um prejuízo. Por isso que os 2 clubes que estão na nossa frente em matéria de torcida apenas, que é o Corinthians e o Flamengo, tiveram essa vantagem. Mas nós achamos que isso nós vamos consertar no meio do caminho. Eu acho que a televisão ela precisa estar no futebol. Esse é um assunto que deve ser democratizado. Eu acho que teria espaço para todo mundo. Hoje a televisão fechada exerce um grande papel com pay-per-view, ou mesmo que a gente chama fechada e aberta, né, no canal básico. Sim. Mas na TV aberta ao povo mesmo, nós deveríamos democratizar. Por que uma rede não faz um jogo na quarta, outro na quinta e o outro no sábado? Né? Por que vocês que têm um papel importante não podem ter um produto do futebol de melhores momentos dentro da internet? Enfim, eu acho que chegou a hora de você democratizar. Agora, é difícil, porque precisa da maturidade dos clubes. Funciona assim, quem sabe da história, o Clube dos 13 foi fundado pelo Carlos Miguel Aidar lá atrás e tinha princípios maravilhosos, fizeram a Copa União, um grande momento, mas durou pouco. Por quê? Porque aí cada um começa a pensar no seu umbigo. Mas eu acho que o que está acontecendo agora, essa limpeza, vai ficar mais fácil até isso. Isso ajuda, vai arejar e vai trazer caminhos diferentes. O cidadão que rompeu com todo mundo hoje não está andando muito de cabeça erguida. Está com medo. Falando nessa coisa de projeto que começa e é encerrado, não tem continuidade, perguntaram aqui, eu até tinha esquecido que uma coisa que a gente nunca mencionou aqui, existe um projeto da Embaixada Tricolor. Desculpa, eu tenho que falar, fui eu que criei também. Então, você vê que eu fiz muita coisa. Assim, Obra de valor. Obra de valor. Porque sabe o que é, Forte? Viu, Ana? Sabe por que a gente tem que falar isso? Embaixada Tricolor, foi o casal. Sabe por que a gente tem que falar isso? Sabe por que a gente tem que falar isso? Porque uma das coisas que você, quando trabalha voluntário, torcedor, mas um diretor voluntário, você realiza uma série de coisas. E depois você toma tanta pancada, mas puxa vida, mas... Então, por exemplo, as embaixadas foi um projeto que nós desenhamos, que existe hoje uma embaixada no Acre, que é modelo. Não, mas as oficiais... Estava na lista aqui, Mas as oficiais não são só de Distrito Federal e Rio de Janeiro, não é? Então, mas não, oficiais. Tem olha só. Não, mas as oficiais são duas. As oficiais ficaram. Então, é outra questão. A pergunta que foi feita aqui foi justamente sobre a questão da oficialização. Qual a dificuldade, se existe esse trâmite para a gente ter mais estados? Que ia super ajudar o sócio-torcedor. Claro. Então, esse projeto é um projeto que nós tínhamos, quando nós desenhamos na época, ele trabalhava exatamente com o voluntarismo. Então, como vocês fazem um programa, que eu sei que vocês lutam para fazer, vão atrás de patrocinador e tal, o embaixador do São Paulo, ou a embaixada do São Paulo, era reunião de pessoas que se cotizavam, se reuniam numa loja. No Rio de Janeiro era num bar, Copacabana, acho que era o André, Rodrigo. Então eu acompanhei todo esse processo. Então nós tínhamos duas dificuldades. Uma legal, que muita gente fala, não, isso pode ocasionar
uma ação trabalhista, porque o cara presta serviço para o São Paulo, tinha correntes, e é uma outra institucional, que você poderia estar criando uma outra questão torcida. Eu falei, não é uma torcida organizada, é uma representatividade, inclusive com metas e tarefas. O que eu vejo, Ana, que pode ser o caminho, eu tenho falado com o Vinícius Pinotti, é que o sócio-torcedor pode criar uma categoria sócio-embaixador, que ele, à distância, porque esse não vai ter grande benefício de ver jogo, porque ele vem pouco para o São Paulo, mas ele lá ele pode ter benefício, sócio-embaixador. Então eu já falei com eles, eu acho que esse pode ser o caminho, porque, pô, é bacana ver o pessoal do Acre. Eu dou exemplo do Acre, porque outro dia apareceram. Eles são sensacionais. São sensacionais. Foram para Bolívia, quando o São Paulo na Libertadores de 2003 no São Paulo. Os caras não foram a pé. Mas então passaram na casa da Marina e falaram, vamos lá ver o jogo do São Paulo. Mas é legal que esses nossos sócios, sensacional. esses nossos sócios torcedores, eles vão para Bolívia e não batem ninguém, não matam ninguém, tudo São Paulo. Não tem então eles, sinalizador. não tem sinalizador. Eu acho que esse tipo de coisa, assim como a torcida organizada é importante, o sócio torcedor, o sócio embaixador, que a gente pode chamar aqui à distância, esse cara, ele tem um papel. Então, responda a sua pergunta. Ficaram as duas embaixadas oficiais, Brasília e Rio, porque eles cumpriram a questão documental. E depois, outro grande problema, isso foi interrompido. Você me perguntar por quê? Eu não sei, são coisas que o dia a dia eu lamento muito, porque eu entrei no marco de São Paulo como um grande sonhador. E eu acho que na vida a gente tem que ser sonhador em tudo. Né? Então, uma frase que me crucificaram, São Paulo vai ser a maior torcida do Brasil. O que eu quis dizer naquele momento, foi em 2006, nós fizemos um plano diretor, para que 2016, né, seria ano que vem, se o São Paulo continuasse com aquele plano diretor, ganhando títulos e fazendo o que tinha que fazer. Por exemplo, nós tínhamos um projeto que era o Torcedor do Futuro, maravilhoso, e tinha até um patrocinador. Nós não conseguimos implementar e tinha o setor do estádio, onde as pessoas iam assistir pai e filho, com um patrocinador, onde terminava o jogo, um dos jogadores sairia do vestiário e ia para lá sortear sua camisa. Tinha uma série, mas era voltado às escolas públicas e privadas. Tá? Porque é o garoto que estava todo ancorado na Warner com a perna longa, etc. É o garoto de 7 anos aqui, que mais tarde ele vai ser adulto. Então, essa sequência lógica desse plano diretor nos dava a condição de, no empate técnico, buscar o primeiro lugar com Corinthians e Flamengo. Então, eu acho, respondendo e resumindo rapidamente, eu falo muito aqui, mas eu estou correndo para tentar abordar todos os assuntos, é que nós temos que ser sonhador. Mas o São Paulo e qualquer instituição precisa criar uma plataforma de gestão para manter as suas atividades. Porque, Daniel, eu não posso, por exemplo, eu tenho um livro, aliás, eu esqueci que eu estava em Brasília, eu vou trazer para vocês, eu fiz um livro Transformando Grama em Ouro, que mostra todos esses cases do futebol. Você cria uma ideia boa, mas para ela se sustentar, precisa de você ter gestão, precisa ter investimento em sistemas, em comunicação. Né? Por exemplo, esse pessoal da embaixada, hoje é a área de comunicação que toca uma relação com eles, mas nós precisamos ter uma relação muito mais ampla, entendeu? Então falta o São Paulo, você pegar essas grandes ideias e criar condições de gestão para que elas tenham estrutura de continuidade. Nós tínhamos o São Paulo itinerante, por exemplo. São Paulo itinerante, São Paulo jogava, nós tínhamos uma carreta que levava produtos licenciados do São Paulo. Quem pagava a conta era a Reebok e os licenciados. Essa carreta ficava, o jogo era domingo, ficava de quinta a domingo nessa cidade, nessa região. Fizemos isso no Nordeste com grande resultado. Lá você vendia camisa, você vendia produto, você vendia ingresso, você criava um ambiente. E o São Paulo respondia, porque a gente fazia uma permuta, vamos dizer assim, com rádios locais, você sorteava a camisa autografada por ouvinte se ele divulgasse a carreta. Então, o que acontecia? Os estádios lotavam. Eu lembro que nós jogamos na Bahia, foi um grande público de São Paulo, em Santa Catarina, em Goiânia, tem cases maravilhosos. Hoje, cadê o São Paulo itinerante? Ele não existe mais. Não é por falta de vontade, é por falta de estrutura, porque realmente não é fácil. Você cria um guarda-chuva de grandes ações, não é fácil você tomar conta disso. Outra coisa que o São Paulo tinha, o São Paulo social, você tinha um problema em Santa Catarina, de uma tragédia de enchente que nós tivemos, o São Paulo mandou, na frente do Morumbi, 13 carretas de mantimentos para Santa Catarina, saiu uma bandeira de Santa Catarina e uma bandeira do São Paulo em todos os caminhões. Isso acontecia em toda, infelizmente, calamidades que aconteceram no Brasil, o Morumbi virou um ponto. Por que acabou? Então, aí fala assim, puxa, Júlio, mas você é o dirigente. Acabou porque o grande problema do São Paulo e de qualquer clube é você investir numa estrutura mínima
para que você, amanhã o Carlos vem aqui com a Ana, com você, Daniel, me dá uma grande ideia. Pô, legal, que nem essa do sócio embaixador, vamos tentar. Se você não tiver uma estrutura de sistema, de pessoas, vai morrer. Então tem que estar incorporado num plano diretor. Eu acho que esse é o grande desafio. Aí quando você fala assim, essa é uma frustração, eu acho que é, porque na empresa isso não acontece. Na empresa você orçou, acabou. Eu fiquei pensando aqui, o grupo Votorantim, os caras devem ter 155 mil ações que são tocadas. Exatamente. E aí eu acho assim, chega um dirigente, o dirigente que entra no lugar do Porte, que amanhã vai ser um diretor, você também, Ana também, o diretor que entrar no lugar de vocês, ele teria que dar continuidade àquele padrão que foi feito. As coisas boas, principalmente. Mas se interrompe. Eu não sei se é por uma questão de prática, política, ou de talvez deixar o DNA dele em outras ações. Eu não sei. Eu acho que isso é um grande desafio que o Carlos Miguel vai enfrentar com o Instituto Aquila, porque a gente tem se reunido com essa consultoria, e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falo para eles, que eu acho que é o meu ponto de vista para o São Paulo dar uma... Júlio, a nossa espectadora número 1, Alô Artilheiro, nossa senhora, abraço para você. Ela mandou um Twitter hoje para mim. Ela queria saber, para ser sócio do clube hoje, você está a par do valor de título, do que é necessário, requisitos? Sim, hoje você tem o título do São Paulo, valorizou muito em termos de título. Tem facilidade de pagamento, mas hoje o título é R$40 mil. Tá. O título te dá a condição de você usar as estruturas sociais do clube, social do clube, que é muito boa. O clube hoje tem uma área de piscina, de futebol, de quadra de tênis, de festas sociais. É um clube muito agradável, é um clube que vem crescendo. Os bares, enfim, é um clube muito ativo, né? Você tem, por exemplo, para a pessoa que tem dependentes, né? Meu filho já tem 20 anos, mas jogou futebol lá, então tem um campeonato interno da criançada, que é um negócio maravilhoso. Tem todo um trabalho de formação do COD, onde uma criança de 2, 3, 4 anos já pode entrar centro de orientação desportiva. Não que ela vai ali receber informação, ela vai ter que começar contato com todos os esportes. Então ela vai, um dia ela brinca de tênis, um dia ela brinca de vôlei, um dia ela brinca de... E essa criança vai formando na cabeça dela uma visão esportiva. Primeiro, que é importante socialmente. Segundo, que desportivamente ela pode, e dali saíram grandes... Esse valor é um título familiar, um título individual? Esse é um valor individual. Tá. Mas você pode pôr dependentes abaixo de 18 anos, você tem o dependente. Tá. E o pagamento agora eu não lembro, mas há como parcelar esse valor. Esse teve uma valorização, esse título há pouco tempo estava em torno de R$10 mil, para você ter uma ideia, não é? Uhum. Então valorizou muito. Mas é um clube que vale a pena você ser sócio. O que te dá direito de ser sócio? Votar, no primeiro momento, ser votado. Para votar, depois de 2 anos do clube, você tem direito a votar. 8 anos de clube, você pode concorrer ao conselho. Então tem uma série de regras, né? 20 anos de clube, você pode ser um vitalício. Então existe uma adequação com o estatuto, mas que isso também muda conforme a reforma estatutária. Mas é muito legal. Eu vou colocar aqui uma conversa que eu tive com o Kaká, que o Kaká foi sócio do clube e jogou no social. Ele, Júlio Batista, o Juan, lateral esquerdo, o Caio, filho do... Eu joguei com o Caio. Você jogou com o Caio, né? Então, todos esses caras foram sócios. O Sidney, por esquerda. Enfim, vocês vão sacanear de novo, falar que eu criei, mas é verdade. Nós acertamos com a Panini, porque eu fiz o seguinte, o que acontece? Por que o sócio do São Paulo, por que o quadro social do São Paulo cresce e de grandes clubes diminui? Você faz essa pergunta, por quê? Eu fui atrás dessa questão. O Juventus já teve 120 mil sócios. O São Paulo hoje tem em torno de 7 mil titulares, que se você multiplicar por 3 dependentes, 4, dá lá 28 mil usuários. A Portuguesa teve mais de 60 mil. Mais de 60 mil. O Juventus 120. O que aconteceu com esse advento do clube social? Hoje, com a questão de violência, de trânsito, e os condomínios, os edifícios, passaram a ter o seu clube dentro. Então, você tem sauna, piscina, ginástica. Por que você vai num clube que você não tem ligação desportiva? E o São Paulo, a gente tem essa vantagem. Por quê? Então, o São Paulo precisava ter o concorrente do São Paulo não era mais o Juventus, o Português ou o Corinthians lá no Tatuapé. Era o condomínio. Então, o São Paulo tinha que ter algo que o condomínio não desse. Então, nós começamos a desenhar uma estratégia. E aí no futebol, eu peguei a Panini, que é o maior, que faz elaboradores de álbum, de figurinha de Copa do Mundo, com uma qualidade incrível, e convenci, na época, o nosso presidente de lá, dizendo o seguinte, vamos fazer um álbum de figurinha das crianças que disputam o campeonato de São Paulo, com a mesma qualidade de Copa do Mundo. Porque lá os campeonatos são assim,
nomes de clubes do exterior, né? Você conhece Eu lá, joguei. Milan e tal. Eu fui patrono, porque meu filho jogou, eu vivia muito lá. E nós estamos no 8º ano consecutivo do UAL e já com contrato para mais 5, ou seja, vamos para 13 anos, onde os garotos de lá têm o seu álbum, autocolante, figurinha, etc. 500 garotos. E aí o Kaká falou, pô, joguei lá, pô, na minha época não tinha figurinha. Quanto valeria uma figurinha do Kaká hoje? É verdade. Né? E teve uma passagem, Porto, só para finalizar. Um dia eu estava no clube, como patrono lá, e o Marcelo Portugal me liga e fala assim, pô, Júlio, você pode atender um garoto que vai aí e tal? Eu falo, o que foi? Quem é o garoto? Não, ele é o garoto, Joshua. Eu falei, Joshua, filho do Pelé. Aí eu cheguei, o Pelé não estava, o Pelé falou comigo por telefone. Entende? E o Joshua, eu falei, quer jogar aqui? A gente arruma a camisa 10 para você. E o Joshua foi jogar lá. E a primeira pergunta, por que você quer jogar? Porque ele é santista, o garoto? Não, eu quero jogar por causa do álbum de figurinha. Porque bateu na escola dele, essa questão do álbum de figurinha. E ele foi, entrou como sócio e tal. Até a Veja fez uma matéria, filho do rei do São Paulo. Mesmo. Então, esse tipo de ação social, respondendo ela, que vale a pena entrar, é que hoje o São Paulo faz coisas que um condomínio não faz, por isso que cresce. Sensacional. Aninha, a gente quase não falou de futebol, né? É Falamos de verdade. muitas questões internas. Vamos Eu ia falar. fazer uma pergunta de questão de jogador. Tá. O Pato, ele entrou com uma ação para rescindir o contrato, né? O do contrato dele com os de preto. Existe o interesse de São Paulo? São Paulo tem grana, eu sei que não tem, mas efetivar o contrato dele, eu não sei. Ana, eu sou muito responsável no que eu falo, e claro que eu falo até como vice-presidente institucional, tem as pessoas que cuidam do futebol do dia a dia, eu tenho o maior cuidado em não me intrometer nessa área, que é uma área muito específica. Mas, por exemplo, eu entendo que o Pato é um bom jogador, eu entendo que ele tem qualidade, mas eu entendo também que o São Paulo não pode assumir um compromisso de pagar um salário completamente fora da realidade. Né? Hoje o que o São Paulo paga, que é metade, já é muito. Imagine assumir Eu posso dar a resposta que o presidente deu no Mesa Redonda. Sim. Se o Alexandre Pato estiver disposto a trazer o salário dele a um nível que o São Paulo consegue pagar, o São Paulo tem interesse nele. Sim. Essa é a resposta. Ainda assim, Daniel, eu acho que o São Paulo precisa rever bastante essa questão, porque o que eu vejo nas redes sociais, e eu sou torcedor. Torcedor é um termômetro, você está nervoso um dia, feliz no outro e tal. E o torcedor acha que tudo é simples. Então, senta lá que você resolve. Por que não vai? É muito difícil. Eu vou ser sincero para você. Olha, primeiro que você pega uma folha de pagamento com essa condição e a Receita não paga. Aí você tem um juros bancários de 160 milhões, como São Paulo tem, que só de juros e amortização bate a 8 milhões. Todo mês você tem que pagar 8 milhões para o banco. Absurdo. Aí você fala assim, eu tenho mais, vou chutar aqui, aproximadamente 7, 8 de folha de pagamento. Aí você retém 240 de receita. Exatamente. Fecha a conta aí, Milagre. Exatamente. Aí você tem uma bilheteria que hoje não paga a conta, e o torcedor, claro, com razão, não, tem que baixar o preço popular. Você faz o preço popular, aí vem as taxas das federações, o bruto que anuncia no placar eletrônico, quando ele vira líquido, ele é bem aquém daquele. Ou seja, é um grande desafio, é complicado. E o Carlos Miguel também está com propostas, aproveitando também essa limpeza que está acontecendo aí, né, os escândalos que finalmente vieram à tona, quem é que não sabia, da composição da renda. O que tem de taxa Exatamente. é impressionante. É taxa de Conmebol, é taxa da federação. Eu vou pegar um gancho no que o Carlos falou aqui. A questão do brasileiro ter perdido a essência. O próprio futebol brasileiro criou essa perda de essência. Sem dúvida. É impossível cobrar pouco hoje para se pagar o que os caras ganham. Perdeu-se completamente a noção, inclusive, do valor do dinheiro. Total. Hoje você escuta dizer que não, vou abrir um benefício, vou tirar 50 mil reais do meu salário. Não tem um executivo da maior empresa que seja do país que ganha o que ganha um treinador de futebol. É verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. Isso precisa ser revisto imediatamente. Eu acho que no primeiro Totalmente. momento a preocupação foi a questão da competitividade, porque senão você teria times muito aquém e a Lei Pelé hoje propicia muito que o jogador decida. E o São Paulo ainda foi o último a entrar nesse leilão, né? Sim, sim. Foi o último a entrar. Sim. Agora abriu um pouco mais aí. Abriu um pouco. Mas olha, o futebol, ou ele muda, ou ele quebra. vai sucumbir. Ele vai quebra. quebrar. Por exemplo, você vê hoje, nós não temos, eu brinco que nós não temos uma seleção brasileira de futebol, nós temos uma seleção de brasileiros que jogam no exterior. É uma total
não tem sintonia nenhuma com o torcedor. Nada, Né? Ontem, por exemplo, eu que gosto de futebol, eu assisti parte do jogo e não tive o menor interesse em ver o jogo. É verdade. Não tive o menor interesse. É verdade, porque Pra ser muito sincero, eu tava dormindo quando. Porque assim, o Daniel Perrone disse muito bem. A detentora do Gênesis fala mais o nome do Neymar que do Brasil. Aí eu acordei com o Kleber Machado numa falta no final do jogo. Neymar! Opa, o que tá acontecendo? E era o Brasil no Eu brinco final do jogo. com o Carlos Tá Porte. falando sério que o Brasil jogou ontem? Eu tô falando sério. Não, ele foi e ganhou goleada, 1-0. Ganhou com Honduras. Eu não suporto E Neymar. o técnico Neymar, e o técnico de Honduras disse, não, os técnicos aí são mais pessoal, tudo melhorar. Eu brinco com o Carlos Porte às vezes nas redes sociais, porque eu tenho 53 anos, nasci em 61 e eu vivi muito futebol da década de 70, principalmente comecinho de 70. Preparei um negócio pra você, vai passar já. Oh, que beleza! Então, Gerson, Pedro Rocha, Tony Guerreiro, Roberto Dias, eu gosto desse momento do futebol. Eu acho que o futebol, na minha visão, tem um desafio que é o seguinte, é ser profissional com o espírito amador. Eu não sei como pôr isso em pé, mas é isso, na minha visão. Hoje, Daniel, você vai nesses garotos que ainda são promessa da promessa, o cara tem agente, o cara entra com o celular, com fone de ouvido, não estou falando, é todos os clubes, hoje é uma coisa. Aí o cara fala, não, eu quero daqui um ano estar no Barcelona, eu quero estar no Galatasaray, ele nem sabe. E aí nessa época o cara queria jogar no São Paulo. Exatamente. Hoje, se perdeu o isso. cara jogava, Roberto Dias jogou no São Paulo, ganhando um salário difícil, porque o São Paulo pegava todo o dinheiro e punha na construção do estádio. Então, aqueles jogadores, e eu não sou saudosista, não é ser saudosista, mas aquilo era ídolo, Dário Pereira, Oscar, Eles vieram aqui, meu Deus. vieram, entendeu? E não se faz mais isso. Então, quando você tem o Rogério Ceni, que é um mito, que é os últimos dos moicanos, que ainda é um ídolo, você tem que reverenciar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júlio, e não quero me estender muito. Um ano se passou da eleição, pouco mais de um ano se passaram da eleição do Carlos Miguel Aidar. Finalmente ele tomou conta? Olha, Daniel, eu sou muito sincero no que eu falo. Ele superou grandes obstáculos já, mas ele ainda precisa prosseguir nessa questão. Ele foi um grande presidente na década de 80, foi agora ungido ao cargo com o apoio de todo mundo. Eu acredito que ele não estava imaginando o que era esse poder da mídia hoje, né? Hoje você faz uma colocação aqui, e algumas coisas, porque ele é um cara muito bem-humorado, ele faz umas brincadeiras, e esse tipo de coisa hoje você tem que tomar muito cuidado. Você numa tribuna como essa, quando você sai daqui, qualquer informação que você coloca, ela é muito forte, ela repercute muito. Então, não é que você tem que ser politicamente correto, que também não é legal. Você tem que tomar alguns cuidados. E no começo da gestão dele, ele entrou de peito aberto. Hoje ele está um pouco mais comedido. Quem viu ele no Mesa Redonda viu que ele estava muito mais tranquilo, no Fox também. Então, eu acho que ele está superando. Só acho que o São Paulo não pode perder para ele mesmo. O que eu brigo, no bom sentido, é pela pacificação do clube. A pacificação não é fazer com que as pessoas digam amém. Pelo contrário, que discutam, como nós estamos discutindo aqui, cada um tem uma opinião. E como sempre foi. Como sempre foi. Lá dentro dos muros, não vá para a mídia. O que a gente vê hoje, lamentavelmente, são plantações de notícias. Então, um planta daquele, o outro para dar o troco planta daquele. Então é horrível isso, o São Paulo está na mídia de forma negativa. A alusão que eu fiz é o seguinte, o que mais tem hoje é São Paulino jogando o São Paulo na Cova dos Leões. Isso tem que terminar. Exatamente. Porque nós já falamos dos antes aqui, são justamente os antes que ficam esperando. E quantas vezes já em jogos decisivos na temporada surge uma notícia bombástica, horas antes, um dia antes. Então isso tem que terminar. Situação, oposição genuína, que aí eu posso falar na posição de torcedor, eu dou muito mais valor à oposição recente do São Paulo, porque esses sempre tiveram o mesmo patamar. Sabe? Então, assim, parem de jogar contra o São Paulo. Frase do Fernando Casal do Rei. Não vamos nos tratar feitos judeus versus palestinos. Somos todos São Paulinos. Claro. Por favor. Está na hora disso terminar. Claro. E eu disse que ia deixar o Júlio até 8h30. É verdade. Você aguenta ficar mais 20 minutos? Não, mas gostoso, tá gostoso. Tá gostoso. Vou mandar no programa, a gente não vai fazer intervalo. Não quero fazer intervalo. Vamos direto. Vamos fazer direto. Vamos falar de coisa boa. Mas é que realmente estou cansado, mas tá muito legal, tá prazeroso. A gente vai segurar só mais um pouquinho. Vamos em frente. Sem intervalo, falar de coisa boa que a gente sempre fala. Título de 1975. Vamos ver então, galerinha? Maravilha. Vamos lá.
grandes, és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Consegue umas fotos incríveis, né? Então, mas maravilha, porque a gente estava aqui no bastidor comentando das imagens, e o Casares vai me ajudar, que ele estava nesse jogo, tinha 3 anos de idade só. Mas o seguinte, 75 foi espetacular por várias razões. Primeiro, pela questão da invencibilidade do São Paulo. O São Paulo atingiu 39 jogos invictos, somando o Campeonato Paulista, 46 ao todo, e foi perder o Palmeiras, que havia sido campeão no ano anterior, tentou por 3 vezes, não conseguiu. Verdade. São Paulo foi perder por uma derrota para o Santos, 2 gols do Cláudio Adão, mas enfim. Foi um campeonato primeiro, um regulamento mirabolante. São Paulo começou muito bem na era Morumbi, com o bicampeonato 70 e 71, ficou no caminho pelo tri. 73 o título foi dividido, 74 Urge de Verde ganharam, Urge de Preto pensando que eu saí da fila de 20 anos, não conseguiram. E aí em 75 o São Paulo voltou à tona, ganhou o primeiro turno, aí o segundo turno foi uma bagunça. Os caras resolveram que ia ter um hexagonal, aí os melhores times iam se classificar para sair o campeão do segundo turno, acabou sendo justamente a Portuguesa. Hoje a Portuguesa tão combalida, mas naquela época era muito difícil. Era um bom time, Enéas, Badeco, Wilsinho. O São Paulo, entre 73 e 75, foram 10 jogos com a Portuguesa, 10 empates. Impressionante. Que coisa louca. Impressionante. E aí fomos para a final. Vencemos o primeiro jogo 1-0, perdemos o segundo jogo 1-0. Gol do Enéas de cabeça. Exatamente. E aí na prorrogação, o Muricy foi expulso, tinha sido expulso. E na prorrogação, o São Paulo, tentando defender a tese que era um outro jogo, queria pôr o Muricy de volta. Os times foram pro vestiário, geralmente a prorrogação termina os 90 e começa. Demorou acho que uns 20 minutos, porque nessa época o presidente era o Henri Aidar, pai do Carlos Miguel. Exatamente. E tentou fazer do Muricy voltar. Então foi muito engraçado. O Muricy entra, não entra, aquela discussão. E o São Paulo entrou com 1 a menos, segurou a prorrogação e foi para os pênaltis. Aí o Valdir Pérez. Então, e aí eu vou até aqui, eu vou precisar ler isso aqui, essa obra, Sala de Troféus do São Paulo, obra de Mário Marinho e Silvio Natasti, que é sensacional a questão da narrativa do Valdir Pérez. Na decisão por pênaltis, Pedro Rocha foi o primeiro a cobrar e marcou 1-0 São Paulo. Quando o Dicá se encaminhou para fazer a primeira cobrança da Portuguesa, Valdir Pérez passou por ele e disse: eu vou defender. Assim que o juiz Dulcídio autorizou, Valdir Pérez deu um passo à frente, antes de Dicá, viu, seu Milton Neves? De muito tempo. Antes de Dicá se movimentar, aí o Dicá já perdeu a compostura, o juiz mandou todo mundo voltar para a posição, o Dicá ficou nervoso, errou o primeiro. Aí foi para a segunda, foi o Serginho, 2-0 São Paulo. Aí o Wilsinho foi bater para a Portuguesa, aí o Valdir novamente já chegou e falou: cara, você vai perder, olha pra tua cara. Pumba. Chutou acho que por cima, Wilson. Ele chutou por cima do travessão. E aí, na terceira cobrança, Chicão 3-0. Isso. Aí o Valdir finalizou de forma sensacional. Por isso que eu até comentei nas redes sociais que ele já era o preâmbulo para a catimba do título de 77. Quem foi bater foi o Tatá. Centroavante. Isso, e aí o Valdir disse pra ele assim, ele viu: você tá amarelo, cara. Você tá amarelo. O Valdir fazia muito. E aí o cara simplesmente desmontou ali diante de um Morumbi de 60 mil pessoas, e o São Paulo então foi campeão de 75. Grande conquista, que olha só, Júlio Casares com a gente lá. Pé quente. Tava lá, pé quente. Eu tava atrás do gol, onde hoje fica a Independente. Nessa época a torcida organizava a TUSP, a Independente ficava no meio, no centro. E eu tava atrás desse gol. TUSP de Elo Silva, vamos trazer o Elo Silva aqui. Ana, posso pedir? O quê? O Júlio falou da Independente, estou com uma surpresa da Independente que eu fiz aí. Prometi pro Baby, vai rodar a Baby, olha só que muito louco. Grande Baby. Música do Rogério tá vindo aí. Você vai falar agora? Então? Vamos chamar então. Tá. Independente no ar. Ou ainda não? Então eu não sei. Produção, vai Independente? Falando de 75, falando ali do que eu vi a fotinho do Muricy, invejei o cabelo dele, até a cabeleira maluca que ele tinha, então parecido com o meu hoje. O Muricy como superintendente de São Paulo não era uma boa ideia, não? Eu acho que pode ser futuramente, né? O Muricy, ele tem o DNA do São Paulo, é São Paulino, né? Eu acho que pode ser. Mas eu acredito que ele é duro você fazer uma transição
de técnico para um outro cargo desse. Eu acho que teria que ter um pouco mais de preparo na transição, por o bem dele e para o bem do São Paulo, porque não é fácil. Essa história do Rojas procede de o São Paulo tentar trazer ele de volta? Não, o São Paulo tem pelo Rojas um carinho especial, ele passa agora por uma recuperação do transplante de fígado, e o São Paulo sempre acolheu grandes jogadores, né? O Terto, que está nessa foto aí, ele está lá, ele é funcionário da molecadinha lá que eu falei do social. O Roberto Dias também, enfim. Então o Rojas poderá, o presidente já fez essa menção de quem sabe aproveitá-lo dentro das bases do São Paulo de Cotia ou mesmo da área social. A história da BIC, é verdade? É verdade, a BIC quando o São Paulo cogitou o Osório, e que realmente a coisa prosseguiu, porque foi muito legal, porque o Osório tinha uma proposta bem maior no México, e ele quis o São Paulo. Quer dizer, o Osório é outro cara que escolheu o São Paulo, tem uma foto bacana dele com a camisa do São Paulo. Sim. Ele é um cara extremamente correto, e ele falou, eu não estou atrás de dinheiro, eu estou atrás de um grande desafio. E quando nós ficamos sabendo da questão da caneta, a gente já acostumava, e da caneta que fica na meia, é engraçado, né? Na panturrilha. Aí o nosso pessoal do marketing fez contato com a BIC. A ideia talvez era na apresentação ter alguma ação. A única ação que teve é que o nosso Santo Paulo, o bonecão, foi levar bilhetes do sócio torcedor para ele, pergunta, né? Foi bacana. Mas existe uma ideia de associar a imagem dele como técnico doÃo Paulo com a BIC. Que legal. Tá? Mas não é patrocinador master, nada. Mas é uma ação direta. Maravilha. Tem mais alguma pergunta aí? Não, eu tenho aqui um recado da nossa querida São Paulo Mania Tatuapé, nossa parceira aqui do programa. Tivemos promoção de Dias dos Namorados. Ah, não sei, não tenho namorado, Então, então eu já nem sei de nada. olha Gente, só. pelo amor de Deus, homens do Puxa Brasil. vida, hein? Homens do Brasil. Olhem esta âncora. Por favor. Então vamos lá. Tivemos a promoção, quem participasse do Pneu Tricolor de hoje ganharia 2 polos. Uma masculina, Olha. uma feminina. Basta passar na São Paulo Mania Tatuapé para retirar o prêmio. Quem ganhou foi o João Henrique, @JHS Tosta. Mandou uma frase sensacional com a filhinha dele aqui. O Beabá se aprende de pequeno. Carlos Potti, minha Salma, Bruna, minha companheira no Pneu Tricolor. João, parabéns por você. Passe na São Paulo Mania Tatuapé, grande parceira do Pneu Tricolor, para retirar o seu prêmio. Estamos esperando aí, produção, a hora que estiver independente, vai pra cima. Produção, estamos chamando aqui no... No ponto. Produção, a gente pode chamar agora o vídeo da Independente? Então Então vamos lá. tá, ele respondeu sim, então vamos chamar. Mais do que merecidas do Rogério. Tava na hora de ter uma música só dele. O Baby falou no programa que ele veio que vai rolar um Mosaico. mosaico do mito. Vamos
vamos aguardar. Assim, vou até já fazer aqui um pedido, a gente tem parceiros importantes. Se você quiser ajudar a torcida de São Paulo a fazer uma festa belíssima para o Rogério Ceni, a Independente está procurando parceiros. Tá? A ideia é realmente ter um mosaico espetacular, faixas espetaculares, mais bandeiras. E aí, infelizmente, a gente tem a questão do poder público, porque não é tirando a festa que você vai coibir a violência. A violência você coíbe com ações efetivas contra o criminoso instalado no futebol. Você falou tudo, Porte. Por isso que eu falo da década de 70. Era bonito, as bandeiras tremulando. Você vai no Rio de Janeiro, as bandeiras estão lá. Sabe? E isso não só a questão da festa, mas a questão do próprio futebol. Porque para o jogador, a gente está no confronto de Libertadores, por exemplo. Vou dar um exemplo de desclassificação com o Fluminense. Fizemos o nosso papel aqui no Morumbi, ok, estádio cheio, a torcida apoiando, fomos para o segundo jogo lá. Eu tava lá. A festa no jogo de volta era algo absolutamente espetacular. Lá no Maracanã. Lá no Maracanã, sabe, com os luminosos. Aquele gol do mundo. Enfim, no Zuca. O Washington. Então, mas a questão da torcida influencia muito. Não, aqui a questão do ambiente. O nosso poder público tira a bandeira e não tira marginal. É impressionante. Então. E os caras não permitem a bebida no estádio, o cara bebe lá fora. Então. Tudo errado. Por isso que eu falei que o evento de futebol é difícil de fazer, que você tem mais de 10 adversários que você lista. A organização, a PM, as taxas, a violência, o horário do jogo, falta de estacionamento. Pô, você está num cenário horrível. O dono do time do Kaká, né, que tinha uma escola de inglês e fez uma grande fortuna na venda dela e passou a investir no futebol, ele disse que o brasileiro que detém o país do futebol faz de tudo para o futebol não dar certo. Não dá certo. Um jogo no horário horroroso, não há oferta de consumo adequado. Não há transporte público, os preços sobem, você não tem como ir embora para sua casa. Que dinheiro circula no futebol? Cara, você vai em qualquer evento sociocultural esportivo nos Estados Unidos, é impossível não consumir. Exatamente. Aí o cara marca jogos às 22 horas e o metrô fecha meia-noite. Meia-noite. E aí não segura nem para meia-noite e 15. Sendo que nós nem temos um metrô perto. E nem temos, quer dizer, é outro problema. Ou seja, é muito obstáculo. Vou te falar. É difícil. É A gente até teria o metrô, né? Porque a obra está encaminhada, foi parada no meio aí. É o grande calcanhar de Aquiles do governo de São Paulo, infelizmente. Nossa, Verdade. Estamos chegando 9 horas, a gente tem a galeria do torcedor para passar. Vamos chamar, mas vai ser o último vídeo do dia e depois a gente vai ter que dar beijo e dar tchau. Acabou, gente. Então vamos ver. Galeria do torcedor. A gente vai levar a bronca de novo. Não, foi pro ar. Ô, tricolor, tricolor, do goleiro matador, bate a falta, faz o gol, faz a festa da torcida e sempre unida, grita é campeão. Ô, tricolor, tricolor, a nação do Morumbi não se cansa de aplaudir. A jogada mais bonita, o mundo grita. São Paulo é campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Ô, tricolor. Ai, gente, ó, foi 1h30 sem intervalo. A gente tem que acabar. Só tenho que agradecer muito a presença do Casares. Que bom, eu que agradeço. Foi demais, a gente passou 1h30 aqui seguida, a gente nem sentiu. Que legal. Volte sempre, que a gente ficou um monte de perguntas ainda que a gente quer fazer, que a gente vai fazer. Não tem dúvida, eu quero agradecer, Porte, você, Ana, Daniel, porque realmente me senti à vontade. Eu gosto, acho que eu sou um cara democrata e a gente tem que discutir todos os problemas, independente de posição, contra, a favor. A vida é dinâmica. Nós temos uma coisa que nos une que é bacana, eu sempre falo isso lá dentro, é o amor ao São Paulo. Acho que é isso que é bacana. Quando a gente vê um título de 75, depois a conquista de 86 lá em Campinas, com aquele gol do Careca maravilhoso, depois o gol do Raí contra o Barcelona,
Poxa, que história linda ter o São Paulo. História de vocês que bancam um programa como esse. Eu fiz isso em 95, na Rádio FM Imprensa. Eu comprava um horário com mais São Paulinos amigos e revendia para patrocinador, de forma que eu não tinha relação nenhuma com o clube. Então acho que esse amor ao São Paulo é que nos faz estar aqui à disposição de vocês sempre que for possível. Desculpe que hoje eu estou baleado, cansado, vim de Brasília, Excelente, mas eu adorei estar aqui, estou à disposição. Que Muito legal. obrigado. Tá? Ou não? Eu fiquei bem feliz com o programa de hoje. Obrigado. De verdade, assim, acho que ele falou o que tinha que falar. Concordando ou discordando, nunca se escondeu. Sempre mostrou a cara, seja em rede social, seja em televisão, em rádio. Não precisa provar mais inteligência do que demonstrou agora. Conhecedor de causa. Eu preciso mandar um abraço. Rodrigo Branco, Rodriguinho, o melhor que eu vi jogar com a bola no pé sem ser profissional. Eu vou entrar aqui no meio da... Ele precisa mandar 2, que a Nívia me mandou mensagem que ele tá mandando um beijo pra mim. Ah, é? Nívia Calmar, meu Deus, eu tenho uma Nívia dívida. Calmar, grande abraço, Nívia. Um beijão pra Nívia Calmar. Eu não podia empolgar sem mandar um beijo pra Nívia Calmar. A Nossa senhora! Nívia é a musa, né? É a musa. É É a musa. É o que ela quiser ser, né? É isso aí. E grande São Paulino, e ela entende de futebol. Viu? Ela Eu vejo os já posts esteve dela aqui. lá. Ela Já teve aqui? já. Eu vejo os... Eu não vi. Ah, não veio, moça? E ela põe as posições dela, ela entende futebol. É melhor do que muita gente. A gente- Cultíssimo. Cultíssimo. A gente criou aqui no Opinião Tricolor a possibilidade da voz da mulher São Paulina ser muito ouvida. Que legal. Então todo o primeiro programa do mês é feito só por São Paulinas. Eu expulso da bancada, o Isso Guna mesmo, também, isso mesmo. um monte de gente falando, vocês não precisam voltar, Exatamente. deixa só a mulherada, porque elas estão mandando realmente muito legal, bem. né? Que muito legal. A bem. gente corre risco de emprego. De É emprego. verdade. Não, tem cara que tweetou, Carrinho, Carlos, Sport e Guna. É verdade. Isso, cara. Eu chamo de Daniel Seguna, né? Tudo bem. Olha, gente. amigos seus Nem minha mãe da sabe, mas Record, que te mandaram um abraço, que também divulgaram o programa querido César Filho, já esteve, Nossa, grande já César. esteve aqui na casa conosco, É. Mionzinho, que Mionzinho. já participou do chat, vocês têm que deixar o Mionzinho falar. É verdade. O Mionzinho queria falar e Aliás, não pôde eu falar. quero colocar, eu tô com dívida com o Mionzinho, porque o Mionzinho passou para mim, eu quero ajudar o São Paulo. Eu tô para marcar uma reunião com ele para discutir e não tive condição de tempo. Mionzinho, logo eu vou te ligar para Após você falar. vir aqui, a gente chama ele junto. Vamos Maravilha. trazer. E meu último recado de boa noite é o seguinte, fala fera, respeite sua opinião, mas se possível, vê se esquece meu nome, falou? Mil grau, missão dada, missão cumprida aqui, parceiro. Tamo junto. Recado dado, cara. É isso Ó, aí. eu tenho que mandar um beijo pra todo mundo do chat, pessoal do Twitter, que tá sempre acompanhando a gente. E peraí que hoje eu vou dar um tchau diferente. O Ozzy mandou pra vocês. Ah, não acredito. Boa. Ó, A dá pra gente ver? dá tchau pra vocês. Eu vou lá, peraí, eu vou lá. Eu vou te falar. Ó, depois vocês falam do Osório, é o bilhetinho do Osório. Bilhetinho do Osório. Gente, minha letra é de criança, tá? Beijo. Não é clara, mas eu vejo que dar tchau pra vocês. Bilhetinho foi do a Osório. Ozzy. Excelente, A velho. gente, Excelente. até semana que vem a gente vai passar a matéria que eu gravei ontem com o pessoal do Passaporte FC, pra falar mais sobre o evento do Eu Vou. Dia 18, então, vem o pessoal do Passaporte. 25 estamos fechando. Primeiro programa de julho, São Paulinos comandam. Vai ser meu último. Quer Foi- dizer, o último que eu vou entrar de férias, a gente não Ah, vai que susto, hein? E aí vocês vão aguentar nós dois aqui, ó. Nossa senhora, A vingança! verdade. Vem o Dr. House também, vou pôr ele no Eu quero ver o bicho pegar. Então tá bom, gente. Obrigado, boa noite. Até semana que vem, gente. Tchau, gente. Boa noite, um abraço, boa noite.